Ontem eu tive que ir numa Caixa Econômica Federal, já fazia muito tempo que eu não fazia isso. A última vez foi para quitar o financiamento da casa da minha mãe, isso foi em 2018, né? E aí eu lembrei, cara, por que que eu tinha uma experiência tão ruim, uma lembrança tão ruim da Caixa Econômica Federal. E eu tive também a experiência de comparar, né, de lugares diferentes. E é impressionante como existe realmente essa cultura. Você sai sei lá, de uma cidade e vai para outra, as pessoas que estão trabalhando na Caixa Federal, elas se comportam mais ou menos do mesmo jeito. E a coisa que mais fica para mim, assim, é um desejo muito forte de não fazer ou de não trabalhar. Eu sei que existe uma quantidade enorme de burocracia ali no dia a dia de trabalho dessas pessoas. E é claro que eu entendo também que há uma complexidade muito grande ali nos serviços que a Caixa Econômica Federal presta. Mas se você for parar para avaliar de uma para outra, uma coisa que sempre se repete é uma coisa chamada ineficiência, uma ineficiência absurda, um tempo de espera enorme, assim, um tempo de espera muito largo realmente para você conseguir ser atendido. E a terceira e última coisa é a forma como você lida com as pessoas, como a pessoa lida com você e como ela, lógico, se comporta ali no momento do trabalho. Eu lembro quando a gente foi fazer a quitação da minha mãe, a quitação lá da casa, né? O cara que estava atendendo a gente ficou quase duas horas na fila, tá? Isso não é exagero, a gente ficou quase 2 horas. O cara que ia atender a gente, ele entrava para uma parte interna, assim, e ele demorava, meu irmão, demorava tipo 5, 10 minutos, aí voltava, aí sentava, trabalhava um pouquinho, falava alguma coisa, depois levantava, ia lá. E ele não comunicava nada com as pessoas que estavam em volta. Inclusive, as pessoas que estavam sendo atendidas, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E a gente demorou muito tempo para ser atendido ali, muito tempo. E a minha mãe já puta, né, na hora de ser atendida e tal. E naquele dia, por acaso, eu estava muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E aí eu fui muito detalhista, assim, eu já sempre vou muito preparadinho para não dar motivo para o cara dizer que não dá para fazer. Várias vezes eu fui na Caixa Econômica Federal e eles falaram, não dá para resolver. Como dessa última vez, eu vi uma pessoa passando pela mesma situação. Uma senhora de Embu das Artes, ela estava tentando resolver um problema e eu não sei exatamente qual era. Mas eu estava ouvindo a pessoa, né, a moça que estava atendendo ela ali na mesa, falando, olha, não vai dar para resolver hoje, acho que você vai ter que vir outro dia. Ela falou, não, eu prefiro esperar, não tem como. Eu moro em Embu das Artes, não tem como voltar aqui. E é um desespero, né? Eu fui lá e eu tenho uma sorte enorme, eu tô até reclamando de barriga cheia, porque tem uma Caixa Econômica Federal na rua da minha casa, cara. Aí eu fui lá, eu fiquei 1 hora para conseguir fazer um saque de um FGTS, porque eu não conseguia sacar pelo aplicativo. O aplicativo não funciona, ineficiência 1, então você vai lá e aí você fica 1 hora esperando, ineficiência 2, para você ouvir que talvez não vai dar certo, ineficiência 3. No meu caso deu certo, a gente conseguiu fazer o saque, e o saque não acontece de uma hora para outra, então repara, o dinheiro que é seu, que está lá parado há muito tempo, o saque ele só vai ser depositado daqui a 1 semana. Repara, é como se a coisa fosse feita para que você não fosse lá, para que você não quisesse ser atendido, para que você tivesse a pior experiência possível, para que você não precise demandar os serviços. E é claro que eu entendo esse raciocínio. Você imagina que se existe de fato essa cultura, e sob meu ponto de vista, se ela não existe, os indícios demonstram o contrário, mas imagina que se existe essa cultura, eu não quero que realmente que você vá lá me encher o saco, porque eu só quero ganhar meu dinheiro. E no final das contas, né, eu não posso ser demitido aqui, eu não preciso bater numa meta de performance, sei lá se precisa ou não, se eu estiver falando alguma coisa muito errada aí, por favor, coloquem aí, também não quero ser injusto, mas eu tô falando aqui da experiência que eu tive. E eu entendo que você não queira trabalhar mais, mas se você não quer trabalhar mais, então seja tão eficiente quanto possível para que eu sequer precise pisar numa agência e te pedir, fazer o desagrado para você de pedir uma ajuda. Porque essa talvez seja a pior sensação, né? Você não tem a quem recorrer a não ser aquela instituição, a não ser aquela pessoa. E aí quando você recorre àquela instituição, àquela pessoa, você basicamente fica à mercê dela e você precisa aceitar um tratamento ruim, você precisa aceitar um atendimento ruim, você precisa aceitar todos os mandos e desmandos ali, tudo que eles pedem e eles demandam de você, mesmo, imagina, não sendo, enfim, nem minimamente, né, nem remotamente necessário aquele negócio. Tô falando da Caixa Econômica Federal, tô passando pela mesma coisa com os Correios, cara. Eu pedi 3 shorts, né? Só que eles vêm de fora. E aí eles vieram pelos Correios, pararam na alfândega e foram para os Correios, tá tudo aprovado lá, e os Correios só não entregam. Que porra é essa? Como faz? O negócio para chegar no Brasil demorou 15 dias. E já tá nos Correios há mais de um mês. E não tem nenhuma pendência, não tem nada, os Correios não notificaram nada, eu entro lá e tá tudo certo. O negócio simplesmente não é entregue. Por quê? Para pensar comigo 2 minutos. Você tem uma instituição gigantesca, colossal, chamada Caixa Econômica Federal. Muitos recursos, muito dinheiro de fato, um poderio absurdo e um alcance nacional. Você consegue imaginar que, se de fato eu quisesse transformar o meu serviço numa coisa extremamente eficiente, eu conseguiria?
Tem bancos muito menores que conseguem fazer isso. Tem bancos muito grandes, ou seja, que também abarcam o país inteiro, que conseguem ser mais eficientes. Por que não a Caixa Econômica Federal? A mesma coisa, por exemplo, vamos lá, vamos falar dos Correios também. Os Correios, a mesma coisa. Provavelmente a instituição de logística, de entregas mais poderosa do Brasil hoje. Os Correios chegam literalmente em praticamente qualquer lugar. Como é que pode que a Amazon, como é que pode que o MEL, que o Mercado Livre, seja mais eficiente que os Correios, cara? E eu não moro num lugar remoto, eu moro em São Paulo. Então, qual é o problema? O que está acontecendo? É uma cultura, é a forma como você vê as coisas. Você fala, não, Anderson, mas aí você está falando isso aí provavelmente enviesado por uma visão errada que você tem acerca, imagina, do funcionalismo público. Não é. Por exemplo, o funcionalismo público ou os serviços públicos em São Paulo são extremamente eficientes, eles funcionam muito bem. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer qualquer coisa em São Paulo, inclusive se você tiver que abrir um dia empresa, cara, abre em São Paulo. Eu sei que tem os impostos aqui não são tão absurdos, não são tão, né, assim, não são tão dracônicos quando podem parecer, mas para além disso, né, é um negócio que funciona muito bem. Você precisa abrir uma empresa em São Paulo, vai funcionar e vai ser rápido. Você precisa emitir CND, você precisa, enfim, abrir JUSESP, cara, tudo funciona. Funciona muito bem, tá? E não é bem comparado ao nível de serviço público, não. É comparado a nível de serviço privado, inclusive. Para você ter ideia, praticamente tudo em São Paulo você consegue fazer online. Rio de Janeiro, vamos lá ao Rio de Janeiro de novo. Cara, a minha empresa está precisando emitir uma certidão negativa de débitos de ISS na Prefeitura do Rio de Janeiro. Só para você ter ideia, isso você consegue fazer em nível federal, o governo federal, ele te dá uma certidão negativa de débitos online na hora. O governo estadual do Rio faz a mesma coisa, na hora. O governo municipal do Rio, você precisa agendar. E aí você entra com a certidão negativa de débito, você faz o pedido hoje, dia 10, e você precisa agendar para o dia 13. Ou seja, você perde praticamente uma semana para conseguir uma coisa que você consegue emitir em nível federal e estadual, de forma assim, automática. Aí você fala, não, mas municipal é diferente, então. Não, em São Paulo você consegue emitir também, automático. Por que no Rio é diferente? Por quê? Deve existir alguma vantagem em ser ineficiente. Só que repara que essa uma semana, às vezes, faz você perder um cliente. Essa uma semana, às vezes, faz você não só perder um cliente, mas gastar dinheiro também. Porque às vezes você não sabe como transitar nisso, você precisa pagar alguém para fazer isso. Porra! Por quê? A coisa é muito simples. Imagina que você tem um cadastro de dívida ativa. Imagina que os governos têm um cadastro de dívida ativa. Quem está devendo para eles? Se você está inscrito nessa dívida ativa, sua empresa, ele não vai emitir uma certidão negativa de débito. Ele vai falar, olha, não tem como emitir uma certidão negativa porque você está devendo. Agora, se você não está devendo, ele consegue emitir. Mas o governo do Rio de Janeiro, o governo, né, municipal do Rio de Janeiro não consegue. Eu gasto milhões para trazer a Lady Gaga. Beleza, muito maneiro o show, tá? Não tô fazendo a crítica aqui, não. É muito legal para muitas pessoas, mas eu não consigo fazer uma emissão de uma certidão negativa de débito de ISS. Por quê? Por quê? Por quê? Concorda? É simples assim, imagina que você tem uma planilha de Excel com vários CNPJs. Aí você tem sim, não, sim, não, sim, não. Esse CNPJ está devendo? Não. Beleza, emite a certidão negativa dele. Esse CNPJ está devendo? Sim, então não emite. Acabou. O Rio de Janeiro não consegue fazer isso. Por quê? E isso é uma coisa que eu decidi compartilhar hoje porque o sentimento que dá é um sentimento de enorme impotência. Porque você precisa fazer uma coisa, e não uma coisa, ultra difícil. Você não está pedindo, meu Deus do céu, para fazer uma coisa super estruturada, não. Olha só preciso tirar esse dinheiro aqui. Olha só preciso receber aqui as coisas que eu pedi aí de fora. O cara não consegue entregar. Eu preciso só emitir uma certidão negativa de débito. Cara, como pode? E assim, é com certeza absoluta o serviço público, um daqueles serviços mais caros que a gente tem. Já parou pra pensar a quantidade de imposto que você paga, cara? Para ter um atendimento tão ruim, para ser eventualmente, inclusive até maltratado, não receber o atendimento que você precisa e ainda ficar à mercê dos caras, ou seja, não é o que você precisa, é o que eles querem que aconteça. Isso é um negócio que não entra na minha cabeça, entra na sua. Graças a Deus eu moro em São Paulo, então eu não passo tanta raiva assim. Mas ao longo desses últimos 2 dias, assim, ontem e hoje, né, eu fiquei muito chocado com a capacidade que a gente tem, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, em termos de gestão pública, de ser ineficiente, cara. De ser ineficiente. E eu fico pensando nisso, cara. O melhor caminho para uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer um negócio, que não quer resolver, eu não quero resolver, a melhor forma de fazer isso é ser muito eficiente.
Ou seja, cara, eu não vou te importunar se eu conseguir resolver sozinho. Imagina, eu não quero depender de você. Tô vendo que você não quer trabalhar, que você vai me tratar mal, que você vai me deixar horas aí esperando uma merda, uma repartição pública, com essa cara de derrota, sabe? Aquele clima de caixa econômica, assim, ai meu Deus, sabe? Parece que alguém vai morrer, aquele negócio tudo cinza. Pô, eu não quero isso, então seja, pô, extremamente eficiente. Por que não? Você também se sente assim, cara? Ou sou só eu? Será que só eu que sou chatinho com esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de ouvir a sua experiência também. Cara, a Caixa Econômica realmente é muito pesada, é muito sinistra, assim, é um ambiente que eu não consigo explicar. Correios, esses últimos tempos, tava até bacana os últimos anos, não tava tendo problema nenhum com os Correios. Agora aconteceu isso. E, pô, imagina, né, cara? Prefeitura Municipal, cara, do Rio de Janeiro. Que porra é essa, cara? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu fazer isso. Emitir um negocinho, sabe? Emitir uma CNDzinha tranquila ali, pegar uma praia. Não! Porra, uma semana, fazer um agendamento para emitir uma CND. Isso é um negócio que não, porra, não entra na minha cabeça, não entra na cabeça de ninguém mais. Pô, a gente tá vivendo num mundo hoje, cara, você resolve praticamente tudo pela internet. O que aconteceu, cara? Vocês não gostam de deixar as empresas trabalharem aí com vocês, não? Repara, se o cara demora uma semana praticamente para conseguir agendar a emissão de uma CND, porra, pro cara abrir uma empresa, pra fechar uma empresa, como é que funciona aí, cara? Pelo amor de Deus, hein? É por isso que todo mundo indo pra São Paulo, pô. Vocês estão de brincadeira, vocês estão de sacanagem, hein? Bom, é isso, a gente se vê no vídeo 161. Um abraço e tchau, tchau.